Bom dia a todas as presentes também. Eu cumprimento a todos na pessoa do desembargador Flávio Horta Fernandes, a quem tenho a honra de agradecer o convite que me foi feito para estar hoje aqui na presença de todos. E quero agradecer também à Escola da Magistratura por nos receber para que possamos fazer esse debate. E fui convidada para falar sobre 3 temas. Eu fui convidada para falar sobre quem é o adolescente infrator na sociedade brasileira e em especial no estado do Rio de Janeiro, para falar sobre a execução das medidas socioeducativas na lei do SINASE e os programas de atendimento nas entidades e sobre a aplicação da súmula 491 do STJ ao adolescente infrator. Eu peço, então, licença para passar para essa outra cadeira, para que possa apresentar os slides. Quer passar para cá? Parei. Ah, para lá, tá. O primeiro tema que nós vamos conversar é sobre quem é esse adolescente infrator. E antes da gente ver quem é o adolescente infrator, nós precisamos entender o que significa essa palavra, adolescente infrator. Você pode dizer que o adolescente infrator, se você quiser, você pode chamá-lo de tão somente criminoso. Mas quem é estudioso do direito aprende, logo que ingressa no curso de bacharelado, que o direito tem uma linguagem própria. Eu já vi muita gente ser profundamente conhecedora do direito, mas falar como povo. E quando uma pessoa fala como povo, normalmente ela não consegue aprovação em concurso público, porque é exigido daquele que vai ser um advogado público, um promotor, um juiz, que tenha a linguagem jurídica. Então, eu me habituei na vida a ter a linguagem jurídica. Eu uso a expressão adolescente infrator. Adolescente, segundo o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa entre 12 e 18 anos. E a pessoa entre 12 e 18 anos, nos termos do artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando pratica crime ou contravenção, descrito na lei penal como crime ou contravenção, aquela conduta pratica ato infracional. Então, o adolescente infrator, quando eu me refiro a ele, não é a mesma coisa que dizer menor infrator, porque menor inclui criança. Adolescente é a pessoa entre 12 e 18 que praticou a conduta descrita na lei penal como crime ou contravenção, mas que nós chamamos, juristas, de ato infracional. Então, seria o que o povo chama de criminoso, mas a gente, jurista, chama de adolescente infrator. E para que a gente possa tratar do perfil desse adolescente, eu trouxe aqui dados de uma pesquisa publicada no começo desse ano, 2019, uma pesquisa que foi coordenada por professores da UFRJ e que foi efetuada dentro das unidades de internação do nosso estado. Então, nós vamos ter o perfil não de todo o estado e não de todas as medidas socioeducativas, mas vamos ter o perfil, por essa pesquisa que foi oficialmente publicada, de quem cumpre internação no estado do Rio de Janeiro. Eu vou me abster de interpretar os dados da pesquisa. Por quê? É muito importante que eu explique o que significa interpretar os dados da pesquisa.
Eu só vou colocar aqui eventual interpretação feita pelos próprios pesquisadores. Quando eu exibo para você um dado, você pode concluir o que você quiser. Isso se chama interpretar a pesquisa. Então, se eu vou dizer que a maioria é branca ou a maioria é negra, se eu vou dizer que a maioria estudou ou não estudou, se eu vou dizer se a maioria já praticou outros atos infracionais ou não, eu vou deixar que você tire as suas conclusões. E depois, se nós quisermos, podemos interpretar e debater. Mas eu vou procurar me abster de interpretar os dados da pesquisa, que não fui eu que efetuei, sim, os pesquisadores do UFRJ. Vou procurar passar a pesquisa de maneira que ela não gere cansaço para aqueles que estão vendo, mas a gente sempre começa pela ideia da idade dos adolescentes em cumprimento de internação. Olhando para cá, 13 anos 1%, 14 anos 3%, 15 anos 9%, 16 anos 21%, 17 anos 37%, 18 anos 21%, 19 anos 2% e 20 anos 2%. Onde se depreende que a maioria, conclusão que a própria pesquisa fez, a maioria que cumpre internação tem a idade entre 16 e 18 anos. Cor, declarada pelo próprio adolescente ou jovem em cumprimento de medida. Olhando para cá, a maioria se declarou parda ou preta. Logo, o somatório indica que a maioria é preta ou parda. Sexo. A maioria do sexo masculino. Naturalidade. A maioria oriundo do próprio estado do Rio de Janeiro. Escolaridade. Terceiro ano do ensino médio, nem 1%. Segundo ano, 6%. Primeiro ano, 7%. Nono ano, 10%. Oitavo ano, 15%. Sétimo ano, 21%. Sexto ano, 24%. Quinto ano, 6%. Quarto ano, 3%. Terceiro ano, 1%. Segundo ano, 1%. E primeiro ano, não chega a 1%. Conclusão da própria pesquisa. A maioria dos adolescentes cumpre o sexto e sétimo anos. Considerando que a idade deles, em maioria, é entre 16 e 18 anos, o que se conclui é que há uma distorção de escolaridade, ou seja, a maioria não está na escolaridade que deveria estar pela sua faixa etária. Número de passagens dos adolescentes em cumprimento já de internação. Uma passagem, 26%, duas passagens, 22%, três passagens, 16%, 4 a 8 passagens, 19%, mais 8 passagens, 3%, ou seja, apenas o quantitativo de 11,1% não tinha passagem nenhuma anterior quando foi cumprir esta internação. A maioria dos jovens já tinha uma segunda passagem quando ganhou a internação. O número era de 90%. Pessoas que residem com o adolescente. Cônjuge ou outro, 5%. Abrigo, nem 1%. Avós, 2%. Avós ou outros, 4%. Mãe, 22%. Mãe e outra pessoa, 15%. Mãe e padrasto, 16%. Pai, 4%. Pai e madrasta, 2%. Pai e mãe, 10%. Pai e outros, 2,9%. Pai, mãe e outros, 4,9%. Sozinho, 3,9%. A maioria tem residência com a mãe, ainda que com outra pessoa. Conclusão da própria pesquisa. Renda familiar média dos adolescentes internados. E número de pessoas que residem com esse adolescente. Até 1 salário mínimo, 23%. 1 a 2 salários mínimos, 28%. 2 a 3 salários mínimos, 16%. E mais de 3 salários mínimos, 30%.
Reside com uma pessoa só 3,9%, com 2 pessoas 10%, 3 pessoas 16%, 4 pessoas 20%, 5 pessoas 17% e 6 pessoas ou mais 30%. Conclusão da pesquisa: a maioria reside com 6 pessoas ou mais, tendo um ganho de mais de 3 salários mínimos. Mas se nós compararmos que são mais de 3 salários mínimos para um quantitativo de 6 ou mais pessoas, o valor não é satisfatório. Experiência profissional desse adolescente e idade que ele começou a trabalhar. A maioria, 76%, declara que já exerceu algum trabalho. E idade que começou a trabalhar. A maioria declara que começou a trabalhar entre 10 e 15 anos. Tempo de residência no mesmo local da moradia. Observando esse gráfico, 51% residia no mesmo local há mais de 8 anos. Então, a conclusão que se chega é que a maior parte está no mesmo local há mais de 8 anos. Quantidade de filhos dos adolescentes. A maioria não tem filho. Não coube a resposta porque a maioria não tem filho, 78%. Estado civil dos jovens. Casados, 4%, união estável, 7%, mora junto, 5%, namorando, 35%, solteiro, 43%, não tem nenhum relacionamento, 2,9%. Embora a maioria afirme que é solteira, o que se conclui é que a maioria mesmo, mais da metade, declara que tem algum envolvimento afetivo, algum compromisso afetivo. Aqui nós temos um gráfico das religiões, de onde se conclui que a maioria é vinculada a alguma religião. Ainda que exista diversidade das religiões, 61% se declara com vinculação a alguma religião. E qual a importância que o adolescente atribui a essa religião? Olhando para cá, importante 44%, muito importante 40% e pouco importante 8,8%. Ou seja, a maioria dá importância, ainda que pouca, e para outros muita, dá importância para a religião. Escolaridade da mãe ou do responsável pelo jovem. Sem escolaridade, 2%. Fundamental incompleto, 32%. Fundamental completo, 7%. Médio incompleto, 6%. Médio completo, 10%. Superior incompleto, 1%. Superior completo, 2%. E não souberam declarar, 37%. Utilização da internet pelo jovem. O que se observa é que a maioria utiliza a rede social para fins de... utiliza a internet para fins de rede social, para fins de bate-papo, ou seja, com a finalidade da comunicação. Jovens que estavam estudando quando foram apreendidos. 61% declarou que não estudava, 12% declarou que estava matriculado, mas não frequentava, ou seja, 74% não frequentava a escola, ou porque estava matriculado e não ia, ou porque não estava matriculado. Tempo que o jovem estava fora da escola. Menos de 6 meses, 11%. Entre 6 meses e 1 ano, 15%. Mais de 1 ano, 46%. A maioria estava fora da escola há mais de 1 ano. E por quê? Indagado ao jovem internado por quê, 30% respondeu que não gosta de estudar, 14% que foi expulso da escola, 14% que não conseguiu conciliar o trabalho com a escola, 10% porque teve problemas na escola e 8% porque ingressou no crime. A escola e os cursos fornecidos dentro da internação no DEGASE
são importantes na vida do jovem? Indagado a ele, responderam: sim, ambos fazem diferença 40%, sim, apenas a escola 26%. Desse quantitativo, conclui-se que 40% mais 26% valoriza a escola dentro da unidade de internação. Esse adolescente indagado por que ele não estudou dentro da escola do Degase, da escola da internação, foi respondido que 39% não estudou por falta de vaga, 38% porque não era retirado do alojamento, 4% esperou ser chamado, 11% não quis frequentar. O que se conclui que a falta de vagas e a não retirada do alojamento foram os principais motivos para o adolescente não estudar enquanto estava internado. Esse adolescente já foi agredido de alguma forma? Já vivenciou alguma violência? 49,8% respondeu que já foi agredido, tendo ficado machucado. Como foi essa agressão? Eles podiam responder dar mais de uma resposta. Então, 29% violência pelos responsáveis, 64% violência por parte de um profissional, 86% por parte de policial, 2,3%, estou faltando, violência sexual e 12,7% agredidos pela cor ou pela religião. Saídas noturnas. Costuma sair de noite? 47,2% respondeu que sai de noite diariamente e 42,3% de 1 a 3 vezes. Saindo à noite, qual é o horário que volta para casa? 2,9% entre 8 e 10 horas da noite, 11% entre 10 e meia-noite, 12% entre meia-noite e 2 horas da manhã, 29% após as 2 da manhã. E os pais? Como se comportavam diante dessas saídas noturnas? 46% respondeu que os pais sabem o que fazem quando saem. 55,7% disseram que os pais sabem com quais amigos estão quando saem. 57% respondeu que os pais estabelecem hora para voltar. E 76% respondeu que os pais perguntam o que andaram fazendo, onde foram ou com quem passaram o tempo. Atividades que os adolescentes jovens realizam quando saem. 64,9% para festas e bailes, 13% brigas, 50% atividades ilegais, 54% para consumir álcool ou droga e 10% assustar ou intimidar pessoas com o fim de diversão. E os atos de violência praticados por esses jovens? 64% respondeu que já participou de briga em grupo, em um baile. 34% declarou que já bateu em alguém até ferir ou aleijar. 22% declarou que já feriu animal de propósito. 61% declarou que já foi violento com policial. 78% declarou que já vendeu ou ajudou a vender droga. Se esse adolescente verificasse um conhecido sendo violentado por um policial, o que faria? 47% respondeu que não faria nada. Ou ao contrário, se se esse adolescente verificasse que uma pessoa conhecida dela fosse violenta com o policial, o que o adolescente faria vendo a violência com o policial? 47% declarou que não faria nada, 45% declarou que ajudaria a agredir e 7% ajudaria, 0,7%, nem 1%, declarou que ajudaria o policial. Crença na instituição policial. 97% declarou que os policiais são corruptos
e recebem suborno ou propina. 92% declarou que os policiais não tratam da mesma forma as vítimas que denunciam crime. No local onde o adolescente jovem reside, se a polícia for chamada para resolver um crime, 35% declarou que demora para chegar, 25% declarou que sequer são chamados no local onde moram e 6,8% declarou que os policiais não chegam. Uso de droga pela primeira vez, com menos de 10 anos, 6,8%. 35% entre 10 e 12 anos. 48% entre 13 e 16 anos. E os amigos usam drogas? 58% a maioria usa droga. E 34% uma minoria usa droga. E 6,8% nenhum amigo usa droga. Esses amigos estudam? 43% a maioria dos meus amigos estuda. 42% a minoria dos meus amigos estuda. E os seus amigos praticam atos infracionais? 87% cometem. Entendi esses dados aqui. Bom, após o cumprimento da medida, quando o jovem retornou ao convívio social, como ficou a situação dele? 34% declarou que foi tratado mal por ter passado pelo sistema. 50% declarou que as pessoas suspeitam deles. E 68% declarou que foram acusados injustamente de algum ato por já terem cumprido uma medida. Atos infracionais praticados. Roubo, 41%. Tráfico, 37%. Lei de armas, 19%. Associação criminosa, 12%. Tentativa de homicídio, 11%. Homicídio, 10%. Furto, 6%. Receptação, 4%. Latrocínio, 3%. E estupro, 2%. Sendo importante destacar que 85% dos jovens declarou que já tinha praticado outro ato antes de ser pego. Com quem o jovem estava quando ele praticou o ato infracional? 30% respondeu que estava com um amigo, 22% com um conhecido, 20% com um grupo, 25% sozinho. E quem foi mais violento? 44% declarou que foi o próprio adolescente jovem o mais violento. Facção criminosa. 68% declarou que integra o Comando Vermelho, 21% o Terceiro Comando Puro, 9% amigos dos amigos. Ou seja, 84% declarou pertencer a uma facção. E por que aderiu a uma facção? 69% declarou que mora em local sob domínio de facção. Prática do ato. Qual o motivo pelo ato ser praticado? 52% declarou que agiu por impulso. 72% disse que não planejou o ato. 96% declarou que não foi obrigado. E 75% declarou que não foi influenciado. Utilizou droga ou álcool no momento da prática do ato? 50% disse que estava sob efeito de droga ou de álcool na hora da prática do ato. E há arrependimento? 67% declarou que sim, 15% declarou que cometeria o mesmo ato novamente. Família. Qual o significado da família para o jovem? 68% declarou que é um grupo de apoio ou afeto. 26% disse que é um grupo de respeito, goste ou não. Há problemas com a família?
39% declarou que o problema foi a perda de um responsável, 41% enfermidades graves, 45% declarou que o problema é álcool ou drogas. E existem conflitos familiares? 39% declarou que existem, 58% declarou que os pais são separados ou divorciados. Esse é o panorama que a pesquisa demonstrou sobre o adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação nas unidades do Estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, eu procurei não fazer nenhuma conclusão acerca desse perfil. Acho que cada um, com as suas próprias experiências de vida e de existência, é capaz de chegar às suas conclusões sobre o perfil do adolescente que está cumprindo medida, pelo menos, de internação. Mas para que a gente possa entender o contexto desse adolescente, nós temos que olhar o que a lei põe para a socioeducação. O que a lei prevê como serviço para a socioeducação? Então, nós vamos analisar que o adolescente, quando ele pratica ato infracional, ele pode receber a medida socioeducativa. Em tese, as medidas socioeducativas se resumem em 3, que são as mais interessantes para cá. O artigo 112 do Estatuto de Criança e Adolescente prevê a liberdade assistida, que é medida em meio aberto, a semiliberdade e a internação, que são medidas em meio fechado. E estabelece o artigo 123, que do Estatuto da Criança e Adolescente, que a internação será cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, que não seja abrigo e que tenha uma separação dos adolescentes por idade, compleição física e gravidade do ato infracional. Ou seja, o lugar que o adolescente cumpre, pelo menos a internação, de acordo com o artigo 123, é um lugar chamado de entidade de atendimento. Nesta entidade de atendimento existe um serviço socioeducativo. Esse serviço é chamado de programa de atendimento. E o artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, então, que as entidades de atendimento são responsáveis por planejar e executar estes programas de atendimento, tanto na liberdade assistida, como na internação, como na semiliberdade. Então, entidade de atendimento fornece o serviço chamado de programa de atendimento, seja na semiliberdade, na internação ou na liberdade assistida. E o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê obrigações para essas entidades de atendimento na hora de fornecerem um serviço que é o programa de atendimento. Essas obrigações, entre outras, estão no artigo 94. Eu vou destacar para você o inciso 3, que diz que é oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Outras obrigações. Inciso 7. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Inciso 8. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Inciso 9. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. 10. Propiciar escolarização e profissionalização. 11. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. 18. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento do egresso, aquele que já cumpriu a medida. 19. Providenciar os documentos necessários para o exercício da cidadania daqueles que não tiverem.
é importante que se fiscalize se as entidades de atendimento têm um programa de atendimento que cumpre as obrigações impostas pelo artigo 94. E, para isso, essas entidades deverão inscrever os seus programas, de acordo com o artigo 94, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse Conselho Municipal, então, depois de fazer a inscrição do programa, ele vai reavaliar o programa a cada 2 anos e vai utilizar como critério para renovar a autorização para o funcionamento, inciso 1 do 94, parágrafo 3º, o efetivo respeito às regras e princípios da lei. Inciso 2, a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvidos, atestados pelo Ministério Público e pelo juiz da infância e da juventude. E o que vai acontecer se a entidade de atendimento descumprir aquelas obrigações do artigo 94? Diz o artigo 97 que as medidas aplicáveis às entidades de atendimento que não cumprirem as obrigações do artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, incluem até, letra D, o fechamento da unidade e a interdição do programa. E se forem reiteradas infrações, reiterados descumprimentos das obrigações do artigo 94, o 97, parágrafo 1º, diz que em caso de reiteradas infrações que venham em colocar em risco os direitos assegurados, a autoridade poderá suspender as atividades e dissolver a entidade. E quais são os direitos assegurados ao adolescente? O artigo 124 prevê, entre outros, vou destacar alguns direitos para quem está cumprindo medida. Inciso 6, permanecer internado na mesma localidade de seus pais ou naquela mais próxima. Inciso 8, corresponder-se com seus familiares. 9, ter acesso aos objetos de higiene e asseio pessoal. 10, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 11, escolaridade e profissionalização. 12, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. 13, ter acesso aos meios de comunicação social. O Estatuto da Criança e do Adolescente não foi suficiente para garantir a execução das medidas socioeducativas. Ele tem poucas regras acerca da execução e, por isso, em 2012, foi publicada a chamada Lei do SINASE, a Lei 12.594, que pormenoriza, que detalha a execução das medidas socioeducativas. E essa lei trouxe algumas tênues modificações e algumas extensões para essas entidades de atendimento e para esses programas de atendimento. A Lei do SINASE estabeleceu no seu artigo 4º que é competência do Estado desenvolver o programa da semiliberdade e da internação, enquanto que o artigo 5º determinou que ficasse na competência do município o programa em meio aberto. Em contrapartida, o artigo 4º também, quando passou a competência da internação e da semiliberdade para o Estado, determinou que a inscrição passasse a ser feita, que o controle, aliás, passasse a ser feito pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Só o controle do meio aberto ficou com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E se o controle passou para o Conselho Estadual no meio fechado, na internação e na semiliberdade, o programa de atendimento passou a ter que ser inscrito no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo artigo 9º, passando a só ser inscrito no Conselho Municipal o programa de atendimento do meio aberto. A Lei do SINASE estabeleceu outras obrigações para os programas de atendimento, para as entidades de atendimento. Olhando para o artigo 11,
a lei estabeleceu requisitos obrigatórios para que o programa pudesse ser inscrito, e eu vou destacar alguns. Que houvesse uma exposição em linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, sendo especificadas as atividades de natureza coletiva, que fosse indicada a estrutura material, os recursos humanos, as estratégias de segurança e que as unidades tivessem regimento interno. Foi estabelecido também que fosse indicada a política de formação dos recursos humanos, as ações de acompanhamento após o cumprimento da medida e que fosse indicada equipe técnica em quantidade e formação, em conformidade com as normas de referência, inclusive dos conselhos desses profissionais. E o que acontece se essas obrigações forem descumpridas? O parágrafo único desse artigo 11, que estabeleceu outras obrigações, prevê mais uma vez que o descumprimento ensejará as mesmas medidas daquele artigo 97 que eu mostrei, que estabelece a possibilidade do fechamento da unidade ou a interdição do programa, a suspensão das atividades e a dissolução da entidade. Então, eu indago dos senhores se tem conhecimento sobre a inscrição dos programas no estado do Rio de Janeiro. Programa em meio aberto é inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital, então, nós temos um programa de meio aberto inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Estado tem competência para fazer o programa de atendimento da internação e da semi-liberdade, e o programa de atendimento do Estado, como eu disse, deve ser inscrito no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, como eu disse, o descumprimento daquelas obrigações, inclusive o descumprimento dos direitos dos adolescentes, poderá ensejar o fechamento da unidade, a dissolução do programa, e o Estado do Rio de Janeiro não tem programa inscrito no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. No final do ano passado, o Estado elaborou um dos requisitos para que possa ter a inscrição do seu programa. Eu vou repetir, artigo 11. São requisitos obrigatórios para a inscrição. Inciso 3, regimento interno. O regimento interno é aquele documento elaborado pela unidade que traz as normas de funcionamento da unidade. Como funciona o condomínio edilício no qual você reside? Ele deve ter um regimento interno, para que você saiba qual é o elevador, qual é a garagem, qual é o horário que pode transitar, quais são as regras. As unidades de internação do Estado, no final do ano passado, ao apagar das luzes do recesso, publicou o regimento interno, que é um dos requisitos para fazer a inscrição do programa. E esse regimento interno ainda não está em vigor, porque ele é o regimento interno de todo o DEGASE. Agora precisa que cada unidade faça o seu regimento interno. Então eu indago aos senhores se não seria a hipótese de fechar a unidade, interditar o programa. E quem faz o fechamento da unidade e a interdição do programa, pelo menos aqui na capital, é o juiz da infância e da juventude. Aqui na capital, essa competência é da vara de execução de medidas socioeducativas. Seria uma tarefa muito fácil dar uma decisão para fechar a unidade, o que eu considero que seria muito mais gravoso para a sociedade do que limitar o número de adolescentes na unidade a 119%. Mas esse era o segundo tema que me foi proposto que conversasse com os senhores. Nós temos um terceiro tema para falarmos.
sobre a aplicação da súmula 491 do STJ ao adolescente infrator. Eu não consigo comentar a súmula 491 do STJ com os senhores sem explicar um pouco do que diz a súmula, do que é a súmula, para que possamos concluir sobre a aplicação dela ou não para o adolescente infrator. A execução penal, ela é regida basicamente por uma lei chamada de Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84. E essa Lei de Execuções Penais estabelece no seu artigo 112 que a pena privativa de liberdade, ela será executada de forma progressiva. Ou seja, o juiz estabelece na sentença o regime inicial de cumprimento de pena, que muitas vezes pode ser o regime fechado, e depois de cumprido 1/6 da pena e depois do apenado apresentar um bom comportamento carcerário, é possível que na execução ele progrida de regime. E a progressão deve ser feita do mais rigoroso para o menos rigoroso. Ou seja, quem está no regime fechado depois passa para o regime semiaberto, e quem está no regime semiaberto depois passa para o regime aberto. O que se chama de progressão per salto, ou progressão dando um pulo, dando um salto. A progressão per salto consistiria na possibilidade do apenado pular um dos regimes. Ao invés dele passar do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto, ele pularia o semiaberto e passaria direto do regime fechado para o aberto. Isso é o que se chama, na linguagem jurídica, de progressão per salto. Pois a súmula 491 do STJ, que foi publicada em 13 de agosto de 2012, ela tem a seguinte redação: é inadmissível a chamada progressão per saltum no regime prisional. O regime prisional, como vimos pelo artigo 112, ele tem um regime progressivo. E o regime progressivo importa em um regime de cada vez. Primeiro fechado, depois o semiaberto e depois o aberto. Os precedentes que geraram esse enunciado são esses daqui. Eu estou chamando a atenção dos senhores para esses precedentes, de 2009 a 2011, e para a data em que foi feito a publicação do enunciado, porque quero que os senhores lembrem da data da Lei do SINASE. A Lei do SINASE ela foi publicada em janeiro de 2012. Começou a vigorar 90 dias depois da sua publicação. Então, ela começou a vigorar em meados de 2012. O enunciado 491 tem como precedentes julgados numa época em que sequer existia a Lei do SINASE, que é uma lei posterior. Pela interpretação literal desta súmula, ela não pretendeu incluir o adolescente, porque a interpretação literal é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Regime prisional, regime do preso. E o jurista, como eu disse no começo, ele tem uma linguagem própria. Se ele quer se referir à prisão, ele fala prisional. Se ele quer se referir à internação, ele colocaria a internação. Qual é o motivo pelo qual é inadmissível a progressão per saltum no sistema prisional? Como eu disse para os senhores, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê um sistema progressivo. E esse sistema progressivo exige dois requisitos
para a progressão: o tempo de cumprimento de pena e o mérito. Ou seja, a mudança de regime para o preso leve em consideração o tempo de pena que ele cumpriu e o mérito dele. Ele só vai progredir se tiver cumprido 1/6 da pena. Então, ele não pode progredir com menos do que isso. E ele só vai progredir se demonstrar ter tido um bom comportamento. O nosso Tribunal de Justiça aplica a súmula 491 para os adolescentes. Vejam, o fundamento para a progressão do preso é tempo de cumprimento e mérito. E para o adolescente? Para o adolescente, esses artigos são da lei do SINASE, a lei que cuida da execução das medidas socioeducativas. O adolescente, ele não tem tempo de cumprimento de pena. O adolescente recebe uma medida socioeducativa e o juiz, na hora de fixar esta medida socioeducativa, estabelece um prazo mínimo, que pode ser ainda menor do que o mínimo fixado por este juiz, porque a lei estabelece no artigo 42 que as medidas socioeducativas serão reavaliadas a cada 6 meses. Estabelecendo ainda, se os senhores olharem o artigo 44, que a reavaliação pode ser requerida a qualquer tempo, pelo próprio adolescente, pela família dele, pelo Ministério Público, pelo defensor, pelo juiz, pelo diretor do programa de atendimento. Então, essa reavaliação, ela tem que ser feita em 6 meses, mas ela pode ser feita até antes. Logo, não há prazo mínimo para adolescente cumprir pena, cumprir medida socioeducativa. E o que a lei prevê? A lei prevê que 2 critérios sozinhos, isolados, não podem ser utilizados para que a medida seja substituída. Quais são os 2 critérios que sozinhos não podem ser usados? Sozinho a gravidade do ato, sozinho o tempo de duração da medida. Mas a gravidade do ato pode ser usada com outro fundamento. O tempo de duração da medida pode ser usada com outro fundamento. Não pode ser usado por si, sozinho, como fundamento único. O ato é grave, mantenho internado. O ato não é grave, tiro da internação. Isso não pode. Já está internado há muito tempo, tiro da internação. Está internado há pouco tempo, mantenho na internação. Sozinho isso não serve como fundamento. Mas somado a outro fundamento, é possível. E eu chamei a sua atenção para esse parágrafo 2º do artigo 42, porque ele diz substituição da medida. A medida é reavaliada, levando em consideração o quê? Só não pode levar em consideração esses 2 requisitos sozinhos. Na hora que o juiz for reavaliar, ele não vai progredir. Essa linguagem progredir não é utilizada pela lei do SINASE. A lei do SINASE cuida da execução das medidas socioeducativas e prevê reavaliação com substituição. Logo, não há vedação em lei de que a reavaliação gere a substituição da medida de internação para liberdade assistida, desde que o juiz, usando o princípio do livre convencimento motivado, fundamentando sua decisão como é dever de todo magistrado, justifique por qual motivo, ao invés de tirar da internação e passar para a semiliberdade, concluiu que seria caso de passar para a liberdade assistida, fazendo aquilo que a súmula chama, o jurista chama de progressão per saltum. Porque não é progressão, é substituição. E o nosso tribunal, o que diz? Eu procurei trazer julgados bastante atualizados. Aqui temos um julgado da 4ª Câmara que
prevê expressamente a súmula 491 para o adolescente e fundamenta que ela seria mitigada. Então, não aplica a súmula, diz que ela seria mitigada, a aplicação dela mitigada. O que se observa aqui é que as câmaras do nosso Estado, as câmaras criminais do nosso Estado, admitem a progressão da internação para a liberdade assistida. Eu trouxe aqui um julgado agora de julho de 2019, da terceira Câmara Criminal, em que num agravo, em que foi feita a progressão direto da internação para a liberdade assistida, o agravo foi no sentido de que deveria ser caso de passar para a semi-liberdade, a terceira Câmara entendeu sobre a possibilidade da progressão pensal. A terceira Câmara, nesse outro julgado também, mais uma vez disse, mais uma vez num agravo, que seria possível a progressão da medida de internação para a liberdade assistida diretamente. Esse é um julgado de agosto de 2019. A oitava Câmara também julgou agora em agosto de 2019, num caso também em que o Ministério Público queria que da internação o adolescente passasse para a semi-liberdade. Neste caso também foi decidido que era possível a progressão per salto. Eu vou pedir licença para fazer uma leitura um pouco mais extensa desse julgado, porque eu tenho uma admiração muito grande pela oitava Câmara. Eu vou dizer os motivos pelos quais eu tenho uma grande admiração pela oitava Câmara. Essa oitava Câmara teve como um dos seus integrantes o meu pai, que está presente aqui, lá no final, escondidinho. E no tempo que meu pai era desembargador, e foi desembargador, e chegou à presidência dessa Câmara, para bastante orgulho meu, felicidade minha, ele muito me motivou a sair da carreira do Ministério Público que eu integrava e ingressar por concurso na carreira da magistratura. Que foi um grande desafio para mim, mas encorajada pelo meu pai, que tinha sido promotor por muitos anos, promotor do júri, como eu também fui, como o Marcelo também foi meu colega de júri, na sala que inclusive tinha sido do meu pai, eu tive a honra e a satisfação na vida de, como promotora de justiça, ir ocupar o tribunal do júri que meu pai já tinha ocupado. E eu me sentava na mesa que o meu pai se sentava quando era promotor. E foi ali naquela mesa que eu me perguntei se já não era hora de eu tentar um novo desafio, se já não era hora de eu mudar de áreas, porque eu já tinha chegado aonde eu pretendia chegar, que era a mesa do meu pai. E como meu pai era desembargador naquele tempo, nessa oitava Câmara, eu então me desafiei a fazer um novo concurso. Mas a oitava Câmara sempre foi conhecida como a Câmara de Gás. Os senhores sabem o que significa isso na linguagem dos corredores? A Câmara mais dura, a Câmara boa, a Câmara sensata, justa, que não se afrouxa por outros interesses. E foi com muita satisfação que eu li esse julgado da oitava Câmara, que até hoje mantém esse caráter duro, que reforma muito das minhas decisões, e o juiz tem que ter essa humildade de saber que as decisões dele são reformadas, porque o juiz não é dono da verdade, nunca foi e nunca será. Não é porque o juiz ocupa o cargo de juiz que ele sabe tudo, não sabe. E deve ter humildade e reconhecer que quando suas decisões forem reformadas, devem ser cumpridas. Mas a oitava Câmara, agora, no dia 26, ao fazer esse julgado em agosto, disse o seguinte: em 27 de março, ao reavaliar a medida determinada na sentença, a juíza da Vara de Execuções Penais da comarca da capital, que na verdade é a execução de medida socioeducativa, progrediu a medida de internação para a liberdade assistida. O que se vê aqui é que a Câmara disse que a decisão foi objeto de um agravo, mas a decisão tinha fundamentação.
A gravidade do ato infracional praticado já tinha sido pensada pelo juiz do conhecimento ao colocar a medida mais severa. Não havia qualquer dado concreto a indicar a necessidade de que o adolescente continuasse em cumprimento de medida fechada como a semi-liberdade. Vigora o princípio do livre convencimento motivado no sistema processual e apresentava-se adequada à liberdade assistida aplicada, porque viabilizava a continuidade das atividades escolares, a atividade laborativa e o convívio com a família. Então, até a 8ª Câmara concordou sobre a possibilidade da substituição da internação pela liberdade assistida. Temos aqui um julgado da 1ª Câmara no mesmo sentido, um agravo também porque houve a substituição da internação para a liberdade assistida. Temos um julgado também da 7ª Câmara no mesmo sentido, admitindo a progressão da medida de internação para a liberdade assistida. E, por fim, eu trouxe agora, de junho de 2019, um julgado do STJ no mesmo sentido, em que se concedeu uma ordem em habeas corpus para o adolescente que estava internado, determinando que ele fosse colocado em liberdade assistida. Ou seja, embora não exista a previsão expressa na súmula de que ela se aplique ao adolescente para a internação passar para o meio aberto, a súmula não veda e, ao que parece, os tribunais concordam que existe essa possibilidade, porque a súmula estaria mitigada para o adolescente. Ela poderia ser afastada, porque não é caso de progressão de regime, sim substituição de medida ao ser reavaliada, desde que haja uma motivação, um fundamento apresentado pelo magistrado. Como eu já mostrei os fundamentos para os senhores, eu encerro então dizendo que depois de 10 anos que fui promotora e 16 anos que sou magistrada, 4 anos à frente dessa vara de execução de medidas socioeducativas, que é a primeira vara de execução especializada aqui no Rio de Janeiro, posso dizer para os senhores que bom juiz é o velho. Essa é uma frase de Platão, mas bom juiz é o velho. Porque o juiz deve sempre estudar. O estudo é importante na vida de qualquer ser humano. Se eu não tivesse estudado, não seria a magistrada que sou hoje. E se eu não continuasse estudando, não seria a magistrada que sou hoje. Juiz que deixa de estudar é um desserviço para a sociedade. Todo juiz precisa estudar sempre. E mais do que estudar, deve ter empatia. Deve ser capaz de olhar a alma alheia e se colocar no lugar da pessoa cujo caso ele vai julgar. Porque também não adianta um juiz conhecedor profundo do frio que é o livro, se ele não tiver empatia e condições de colocar sensibilidade humana no julgamento. No dia que for suficiente o estudo, o computador poderá julgar por nós. A interpretação de qualquer caso concreto passa pelo juiz conhecedor para fundamentar sua decisão, mas o juiz que saiba entender e ver a alma alheia. Por isso, o bom juiz, com a devida vênia de todos os colegas recém-concursados ou jovens, é o juiz que vai ficando com a experiência. Por isso é de se tirar o chapéu para as câmaras criminais, para o 2º grau, porque tem a experiência coletiva da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria, que vem pela advocacia também, e do juiz de carreira na hora do julgamento. E com essa frase, eu agradeço a oitiva de todos e nos debates, se quiserem, eu respondo a pergunta que a nossa presidente efetuou. Muito obrigada.